Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 11 de outubro de 2025. Vamos trazer mais um áudio hoje, falando sobre as energias potencializadas, porque agora as coisas começam realmente a mostrar os resultados imediatos ou imediatamente após as ações de cada um. Se antigamente, em vidas passadas, as coisas andavam a passos demorados, agora tudo está na velocidade da luz. Antes, semeava-se numa encarnação para colher os resultados na seguinte ou até várias encarnações posteriormente. Agora nós estamos nesta encarnação que é a derradeira, a última encarnação na condição de provas e expiações neste planeta Terra. Como já foi dito aqui em outros áudios, estamos na encarnação que decide o nosso futuro. Daqui sairão dois caminhos: a nova Terra, um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações, ou então outro planeta ainda de provas e expiações, que não será o planeta Terra, não será um planeta na condição que está o planeta Terra agora. Será um mundo ainda em evolução, como foi a Terra nos primórdios desta raça humana, que recebeu as almas aqui encarnadas neste planeta Terra e que ajudaram, obviamente, cada alma que aqui esteve, não somente aprendeu, não somente desenvolveu e evoluiu, mas também ajudou a evolução do planeta. Ir para um planeta ainda de provas e expiações, na condição do princípio da Terra, quando recebeu as primeiras almas aqui encarnadas, às vezes foge da nossa capacidade de entendimento, porque nós não temos a memória, a lembrança de como era a Terra naquela época. Mas foi muito, muito, muito antes da Idade da Pedra Lascada. Hoje nós olhamos ao nosso redor e vemos todas as tecnologias existentes, as facilidades existentes hoje para a humanidade. E mesmo assim, as almas aqui encarnadas, muitas delas, infelizmente, não querem aproveitar a oportunidade de fazer a ascensão e seguir para uma terra ainda melhor. As energias que estão chegando agora ao planeta potencializam muitas vezes a ação de cada um de nós. É como se fosse levar a potencialização uma conta matemática. A cada vez que se eleva, ela aumenta numa proporção incrível. Assim são as energias, porque tudo agora vai se elevar na mesma proporção, seja aquilo que é positivo, seja aquilo que é negativo. Como não existe sorte, nem azar, nem acaso, podemos ficar tranquilos porque ninguém vai ter surpresas. Cada um vai receber de acordo com aquilo que emite. E a emissão de energia de cada um é livre, cada um escolhe. Ninguém é obrigado, ninguém é forçado, ninguém é impedido. Portanto, tudo muito tranquilamente, como se diz, porque
achar desculpas depois não vai mudar o quadro. Tem muita gente se arrependendo do que fez até aqui. Talvez ainda dê tempo. Alguns ainda têm condições de mudar o seu destino. E não é o destino das coisas materiais, do seu destino como alma encarnada. O seu futuro aqui, enquanto ainda está encarnado, porque a maioria ainda precisa desencarnar, principalmente aqueles que não vão ficar na nova terra. Mas mesmo aqueles que herdam a nova terra, têm um plano de alma e muitos ainda estão dentro de um tempo e precisam desencarnar. Mas isso não tem importância. A importância é que enquanto estamos aqui, podemos mudar o nosso futuro. Alguns conseguem mudar em cima da hora, na última tentativa. Mas muitos não querem nem saber quantas tentativas ainda tem e quanto tempo ainda tem. Muitos ainda estão presos aos prazeres da vida, às paixões. E quanto mais pode se divertir e usufruir sem compromisso, sem responsabilidade, parece que a vida fica melhor, e às vezes até parece de verdade. Mas e depois? Como as coisas vão ser? Aquilo que você acredita vai se transformar na tua realidade. Não existe outra possibilidade. Porque se você não acredita, você não leva adiante nenhum plano. Tudo aquilo que você segue é porque você acredita. Mas tu pode estar equivocado, pode estar metendo os pés pelas mãos, pode estar cavando a tua própria sepultura, como se diz popularmente. Mas é impossível você seguir algo que não acredita. Então é preciso mudar as crenças. É preciso ter consciência das coisas, compreender as consequências de cada ato, de cada ação, ter uma noção do resultado prático lá adiante daquilo que se planta e se cultiva hoje. Então preste atenção no dia a dia, porque tudo está desenhado para você. Se você faz questão de assistir às mídias, por exemplo, você está seguindo na ilusão, porque a mídia está te iludindo. Nós sabemos que a verdade não está sendo mostrada ainda. Está sendo escondida a peso de ouro. Está sendo mostrado uma holografia que interessa a um grupo que comanda o planeta ainda mais um pouco de tempo. E eles não querem que você se acorde, porque você dá sustentação para os seus planos obscuros. E quando eles mostram alguma coisa, sempre é algo que te tira a paz. Porque é isso que importa, criar energias negativas, que são as energias que sustentam as sombras, os da não-luz. Se você quer realmente fazer a tua ascensão, você precisa prestar atenção no que você está criando, o que você está alimentando, como você está se edificando. Olhe para as condições e situações que em toda parte pode-se ver certos movimentos, certos
locais, certos grupos, e também muitos de forma individualizada, o que eles estão cultivando, o que eles estão alimentando, o que eles estão acreditando, é isso que você quer? Se você quer isso, então continue dando forças e se juntando a eles. Mas se você não quer aquilo, não brigue com o destino deles, apenas construa o teu destino. Você não vai colher na roça deles, você vai colher no teu quintal aquilo que você semeou, que você plantou, que você produziu. Não há erro na justiça divina. Aquilo que você não aceita lá fora não vai te afetar. É uma ironia e um erro grave acreditar que nós vamos sofrer as consequências das ações dos outros. Como assim? Então quer dizer que a minha vida é uma loteria? Eu dependo dos outros? E se os outros não fazem o melhor, eu vou pagar pelo pior? Não é assim. Apesar das aparências, não é assim. Ah, mas o outro aprontou e eu paguei caro. Bom, então você tinha uma conta atrasada para quitar. Que você não sabe, você não lembra, porque você tem as vidas passadas. Você hoje é o resultado de você mesmo. Ninguém te construiu, foi você que se construiu, o teu perfil, a tua persona, a tua personalidade, o teu estado atual de frequência. Ninguém, mas ninguém mesmo tem poder de mudar aquilo que é a tua consciência. E você é esta consciência. Você não é esse corpo. Você é a alma que está nesse corpo. E a alma é a consciência. A tua consciência. Demoramos muito para entender isso, porque fomos ensinados que a nossa alma era uma coisa totalmente estranha, que não se sabia nem o que era, e que depois da morte viria a vida eterna, e seria o céu ou o inferno para sempre. Infelizmente, foi isso que nos foi ensinado. Mas não é verdade. Você é um ser de luz, um átomo semente divino, uma centelha de luz da fonte, uma consciência que se desmembrou da fonte, que se dividiu em superalmas, almas e fractais, e você veio aqui como um fractal, por isso está sem a lembrança das suas vidas passadas e de quem você é, porque você tem uma consciência reduzida, mas é uma consciência de luz. Veio aqui experienciar, co-criar neste mundo de provas e expiações, na quase ausência de luz, mas você se construiu de acordo com a tua vontade, com as tuas decisões, com as tuas escolhas. Pois você tem o livre-arbítrio. Desde que você saiu como um átomo semente divino, você nunca perdeu e nunca perderá o livre-arbítrio, as escolhas. E você tem a liberdade, dentro dos planos divinos, de experienciar mundos, universos, galáxias, co-criar, materializar, desmaterializar e se desmembrar como nós fizemos, todos nós, um fractal de consciência para vir aqui experienciar o ponto mais distante da nossa essência, da nossa origem, da fonte, na limitação máxima. Olha, foi preciso coragem, mas nós tivemos essa coragem. Olha para o teu redor mais uma vez, e mais outra, e mais tantas quantas forem necessárias, e veja o que você não quer.
Se você não entende o que você quer, qual é a verdade, qual é realmente a tua missão, o que é certo, se você não sabe, que eu acho que todo mundo sabe, mas tem alguns que dizem que ainda não conseguiram entender. Então olhe o que você não quer para você. Provavelmente você vai ter a mesma resposta, aquilo que é de interesse teu. Ser aquilo que realmente você precisa ser. Ah, o mundo lá fora está piorando. Não é que está piorando, está sendo mostrado todas as opções. Aí você tem a escolha, o que você não quer ser daquilo que está sendo mostrado para você. Seja a tua essência pura, verdadeira. Agora, se você escolher ser um crápula, não tem problema, seja um crápula verdadeiro. Mas assuma. Negar não vai resolver. Tem muita gente ali que se compraz no mal, visivelmente, comprovadamente, e negam que estão praticando o mal, que se comprazem no mal. Não adianta, não vai resolver nada. A consciência, ela tem uma frequência, e essa frequência vai determinar o futuro dela. Não adianta leis, não adianta justiça ou injustiça, não adianta jeitinho daqui e dali, não vai resolver. Frequência é frequência. Não há nada e ninguém. Nem o Criador, que chamamos de Deus, vai mudar isso porque ele não se mete nessas coisas. Ele nos dá a liberdade das escolhas e depois nós vamos escolher e assumir a responsabilidade. Portanto, não vamos ficar com dúvidas daqui para frente, temos que olhar a direção que queremos seguir e ter certeza daquilo. Aí me pergunto, será que eu estou no caminho certo? Mas como eu vou saber se você está no caminho certo? Você sabe. É o que você quer? Então você está no caminho certo, mesmo que seja para te levar ao precipício. Ah, mas eu não quero ir para o precipício, eu quero ir para a nova terra. Mas então faça o essencial. Querer ir para a nova terra e continuar fazendo e alimentando as energias que vai te levar para o exílio, não vai ter jeito. Infelizmente, as pessoas ainda precisam prestar atenção em muita coisa. Mas é tão notório, é tão claro, é tão visível, que não há mais margem para dúvidas. Se você será aquilo que você acredita, você será aquilo que você alimenta. Porque você alimenta aquilo que você acredita. E se você acredita e alimenta, então você será aquilo que você faz. Porque você está fazendo. E se você faz, é porque você deseja. Então você vai desejar ser aquele resultado que é a soma de tudo que você acredita, que você alimenta, que você faz, que você deseja. E aí você defende essa causa. É claro, faz parte do teu perfil, faz parte da tua essência, da tua frequência. Então você defende a causa. Ah, aquele grupo está defendendo uma causa completamente equivocada. O problema é deles. O grupo que se dane. Como é que nós vamos mudar a consciência dos outros? Você está aqui para salvar a tua alma. E já será um grande feito, uma grande vitória se conseguir fazer isso. É claro que temos pessoas muito queridas no nosso meio e queremos que todos ascensionem, mas infelizmente nós não podemos nem sequer forçar, porque temos que respeitar o livre-arbítrio, a escolha.
Se eu fizer qualquer coisa por minha vontade, por minha decisão, e não for um ato que me eleva, eu posso perder a ascensão e a minha equipe espiritual não vai me defender. Pois eles respeitam a minha decisão, a minha vontade, o meu livre-arbítrio. E assim eles fazem com todos os humanos encarnados. E assim nós também devemos fazer com os nossos irmãos encarnados. Podemos ajudá-los? Sim, e será uma caridade sempre que o fizermos. Mas quando eles nos pedem auxílio, quando eles nos pedem socorro, e não adianta pedir socorro e continuar no caminho errado. É uma ironia. Vai resolver alguma coisa? Não. Muitos querem o melhor, mas fazem o pior. Como mudar o resultado? Não há como. Cada um colhe o que planta. Lembra da parábola. Então tem as realidades paralelas. E essas realidades, elas nos mostram situações diferentes. Muitas pessoas já estão compreendendo isso. Outros não compreendem ainda, mas já sentem coisas diferentes, realidades diferentes que até pouco tempo eram impensáveis. Pois nós estamos nos transformando em seres multidimensionais. E é rápido isso. É nesta encarnação ainda que nós vamos fazer. Então, esta experiência de viver realidades diferentes é uma preparação para a nova Terra, porque a nova Terra nós vamos ter 5 dimensões dentro da mesma condição das almas que aqui estiverem. Vamos ter a 5ª dimensão, a 6ª, a 7ª, a 8ª e a 9ª. E nós podemos tangenciar em cada uma delas de acordo com o grau de consciência de cada um e de cada momento. Podemos expandir a consciência, podemos continuar sem expandi-la por um tempo. Então nós vamos viver dimensões diferentes porque são dimensões, são estados de consciência. É um lugar, a nova Terra será um planeta, como é aqui, agora, melhorado, obviamente. Mas as dimensões são os estados de consciência de cada alma que aqui viver. Cada dimensão, cada estado de consciência é individual. O mundo que nós conhecemos até aqui, da 3ª dimensão, ele sempre tinha só a 3ª dimensão. Para ir para a 4ª, a alma precisava desencarnar. Então, sim, ela ia para a 4ª, depois encarnava, voltava para a 3ª, mas ela esquece sempre quando volta para a 3ª. Na 5ª dimensão até a 9ª dimensão, que é a nova Terra, nós vamos tangenciar em cada dimensão sem perder a memória, lembrando, sabendo, conhecendo, tendo a consciência de cada realidade vivida. As nossas capacidades agora começam a mudar. Quantas vezes eu já falei aqui para vocês? Olhe para você há 5 anos, 10 anos atrás, como você era e como você é hoje. Qual é a diferença? Muito grande ou não muito grande, não importa, mas tem diferença. Por quê? Porque você mudou. Você mudou a tua realidade, mudou a tua consciência. É como se fosse uma faixa dimensional. Mesmo que esteja dentro ainda da 3ª ou da 4ª, mas ainda é uma faixa dimensional porque é uma expansão de consciência. Hoje você compreende coisas que há pouco tempo eram inimagináveis.
Então nós começamos a treinar agora essa transposição de dimensões, porque nós estamos nos transformando em seres multidimensionais. É claro que eu estou falando aqui das pessoas que estão no processo da ascensão. Aquelas que não farão ascensão não vão passar por esse processo. Para quê? Não vão mudar de dimensão. Apenas naquela dimensão paralela, que era a quarta, da terceira para a quarta, quando desencarna. Vai continuar lá no mundo de provas e expiações, a mesma coisa. E não vai nem lembrar que esteve na Terra por tantas e tantas encarnações. Vai continuar a vidinha, sofrida, dor e sofrimento para lapidar a alma. Isso nós já vivemos todos esses milênios. Chega! Vamos dar o passo. É preciso transpor este último degrau da escada evolutiva. Mas para fazer isso é preciso ter consciência do processo, fazer o processo. Se continuar sempre naquela mesmice de antes, corre o risco de não conseguir. Porque se a pessoa fica pisoteando no degrau e não faz o passo, não ergue o pé para fazer o passo seguinte, o degrau seguinte, não vai subir. Você será o resultado de você mesmo. Veja no que você está se transformando. Ninguém precisa te dizer. Como que alguém pode avaliar a tua consciência? Alguém pode avaliar as tuas atitudes, as tuas ações, as tuas palavras, os teus gestos, os teus movimentos. Mas a tua consciência não. É óbvio que temos uma pequena noção, de acordo com as ações da pessoa, podemos ter uma pequena noção da sua consciência, mas é apenas um parâmetro muito vago, porque muitas pessoas sabem camuflar muito bem as suas ações. Tem pessoas que são ardilosas. Você mostra um cordeirinho, mas por baixo daquela lãzinha lá é um lobo mau. Às vezes a história do Chapeuzinho Vermelho está em toda parte. Vamos ficar atentos para não cair nas tentações da vida e compreender que, de graça, como se dizia antigamente, de graça somente a injeção na testa, porque é ruim. Porque de bom não tem nada de graça. Tudo vem de acordo com o nosso esforço, com as nossas obras, o trabalho. Porque se não fosse assim, então teria sorte e azar. Aí sim, estaríamos dentro de uma casa lotérica e não dentro de um planeta de provas e expiações. Dentro de uma escola de almas. Aqui se veio para estudar, aprender, experienciar. Nós não viemos aqui para este planeta a passeio. E não adianta reclamar que eu não sabia. Sabia. Todos nós sabíamos e fomos muito bem instruídos antes de iniciar esse processo. E achamos interessante. Aqui viemos e aqui estamos, finalizando um ciclo. Olha que beleza. Se chegamos até o final, na última encarnação, é porque temos chance de ascensionar. Quem não tinha nenhuma chance já não está mais encarnado há muito tempo. Então veja no que você está se transformando. Não precisa ninguém te dizer. Você sabe. Como você não sabe? Não adianta, eu não aceito nenhuma desculpa, porque todos sabem, sim.
Se tem algumas pessoas que não sabem, é porque elas têm um problema neural. Mas daí a alma escolheu aquele processo para não arriscar. Então ela está se penitenciando para se garantir. Pronto, sem problema nenhum. É um outro plano, mas é válido tanto que ele existe. Aquilo que você é, todos serão ao teu redor num futuro próximo. Então, se você já chegou até aqui, os outros também chegarão, se quiserem. Se não quiserem. Tem gente na frente? Tem, mas não vamos nos preocupar com quem está à frente, porque nós temos que fazer essa caminhada que falta ainda. Mas vamos também acreditar que muitos dos nossos familiares, principalmente, amigos, pessoas, e enfim, todas as almas da Terra, vamos torcer para que elas tenham condições, sim, de dar esses últimos passos. Afinal, a gente gostaria que todos fossem ascensionar. Quem que não gostaria? Ah, mas aquele fulano, aquele ciclano, aqueles fulanos lá são todos maus, eu não quero que ascensione, porque tomara que vá para o inferno. Tem muita gente que fala isso. Vai lá para um planetinha bem infernal. Sim, eles vão, mas seria bom se eles pudessem mudar. Porque daí eles poderiam ir também para a Nova Terra e deixaria de incomodar agora, que seria uma beleza, né? Eles estão incomodando. Por isso eles são maus, eles incomodam porque eles são maus. Maus elementos. A alma encarnada, que é uma boa alma, não incomoda ninguém. Todo mundo quer estar perto dela, quer ter ela como vizinha, como familiar, porque ela é boa. É uma alma amorosa, caridosa, respeitosa, compassiva. Que maravilha! E aqueles que são maus, então, se eles deixassem de ser maus, pelo menos eles deixaria também de incomodar. Já seria um lucro para todos. Não só para eles, principalmente para eles, obviamente, mas para todo mundo, porque não teria mais ninguém incomodando quem quer que seja. E olha que hoje nós olhamos ao redor e a coisa está bem dividida. Uma parte pratica o bem, a outra parte pratica as coisas que não são da luz. É triste isso. Mas, como sempre dizemos, a providência divina é generosa e ela vai proporcionar àqueles que não ascensionarem agora oportunidades futuras. Obviamente que não vai ser numa encarnação próxima. Já que a alma escolheu o exílio por livre e espontânea vontade, porque ela se compraz nas suas paixões, nos seus prazeres, no seu ego inflado, vai ficar muitas encarnações num planetinha bem atrasado para ajudar a desenvolver aquele planeta. É a contrapartida. É a troca de favores. As leis divinas permitem a recuperação, mesmo que seja numa outra escola, mas vai ajudar lá a desenvolver o lugar. Nada mais justo. A dor e o sofrimento vai continuar? Vai. Porque vai continuar as provas e expiações. Mas não é castigo. É oportunidade. E que se aproveite a oportunidade, porque tem muitas almas que são exiladas várias vezes. Não aprendem as lições. Então as coisas não podem também ir bem para elas. Mas vamos acreditar, vamos confiar. Estamos aqui num momento incrível da humanidade e do planeta. Apesar dos pesares, é o momento mais glorioso
da humanidade da Terra. Porque agora é a oportunidade de finalizar ciclos longos e intermináveis ciclos de dor e sofrimento, de labuta, de busca. Mas estamos aqui e vamos até o final. E vamos juntos, porque vocês estão aqui, andando juntos. Esse grupo todo, como você diz por aí, juntos até depois do final. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.